Oi, então vamos fazer agora a atividade da apostila de história, tá? Que tem como título o início da criação de gado e a extensão territorial aqui no Brasil. Essas atividades estão da página 19 a 23. Então vamos retomar um pouquinho que nós já estudamos até agora, até o momento. Então nós estudamos o quê? No Brasil já existia dono, né? Que eram os indígenas. Então aqui no Brasil existiam várias etnias indígenas. Os portugueses chegaram aqui por volta de 1500. Então, quando eles encontraram essa terra, viram aquela população, né, que ao ver deles, né, não eram socializadas, né, não estava vivendo como eles viviam, então eles acharam que poderiam interferir e mudar aqui a região. E ao chegar na região, encontraram aqui muito pau-brasil. Então, eles ficaram muitos anos, tá? Só retirando pau-brasil da região e levando para Portugal. Porque, lembrando, era uma madeira nobre, que é isso, uma madeira muito boa para confeccionar aí qualquer móveis, tá? E até nas construções. E também tinha uma cor avermelhada que ajudava a tingir tecido, no qual deixava esse tecido mais caro e evitava de ir lá ter que comprar em outro país para revender. Então, eles ganhavam mais dinheiro com isso, porque eles estavam fabricando ali seus próprios tecidos vermelhos. Então, eles ficaram aqui muitos anos explorando o pau-brasil. Os índios, no primeiro momento, toparam assim, nossa, que legal, vamos trocar aqui, você me dá um pouco de pau-brasil. Mas ao decorrer da situação, isso foi se agravando e eles foram percebendo que a intenção não era só algumas árvores, mas sim explorar. Então eles começaram a se rejeitar. Então aí é onde começou a dizimar alguns índios, né, a catequizar, porque acreditava assim, então vamos passar vamos colocar eles para falar a nossa língua, aprender a nossa religião, porque aí ficaria mais fácil o domínio da terra. Então, isso foi feito. Então, foram dominando, assim, alguns índios, né, catequizando, colocando eles para compreender a cultura portuguesa, e outros que se revoltaram, não aceitavam, morriam, fugiam, e assim ficaram aí retirando o pau-brasil por muitos anos. Então, depois que aí outros povos queriam invadir o Brasil, o que eles fizeram? Então, começaram então a povoar a terra. Então, ao invés só de ficar explorando, retirando aqui, levando embora, começou a perceber o seguinte: opa, nós precisamos ocupar a terra, porque senão outros povos vão querer invadir aqui também. Então, eles vieram com essa intenção por volta de 1530 a ocupar a região mesmo, formando vila, e veio morar, e trouxe família, e assim por diante, que é o que nós vamos ver aqui neste capítulo, tá? Mas antes, a gente tem aqui no capítulo 4, Brasil, um país de muitos caminhos. Neste capítulo, você vai estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Neste estudo, poderá identificar transformações na natureza, nos modos de vida, no comércio e na circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. Nós temos aí na primeira imagem, né, deste pintor que quis retratar um pouco desse povo mais simples, que a gente pode observar pelo tipo de construção, pelo jeito da pessoa na janela. Então a gente percebe que não são pessoas que têm aí um valor aquisitivo, né, que ganha muito bem por conta da imagem, tá? Então aí a gente vem para a página seguinte também. Leia as imagens, identifique a construção que utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Então, a primeira imagem e a segunda imagem. Qual melhor das duas imagens se identifica com aquela imagem do violeiro na janela? Então, é a primeira imagem. Então, vocês vão marcar um X aqui, que é essa primeira imagem, onde mostra aí uma casa feita toda de barro, com a janelinha de madeira, que é o que semelha muito a foto daquele violeiro. Você sabia? Muitas casas do interior paulista, mineiro e nordestino são feitas de barro. Elas são conhecidas como casas de taipa ou de pau a pique, feitas aproveitando-se de grande quantidade de barro que existe na região. Esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco. Então, são casas simples, tá? Que
são feitas geralmente por pessoas que não têm condições de fazerem uma casa melhor, então faziam bem assim, utilizando o barro da região e as madeiras. Então, no início deste capítulo, você pode observar a obra O Violeiro, criado por Almeida Júnior. Nela, o artista procurou retratar a cultura caipira, referente a um jeito próprio de viver, típico dos moradores do interior paulistano. Bom, então na página 21, né, que a gente já viu aí das janelas, aí começa o nosso assunto. O início da criação de gado e a extensão do território. Então a gente vai entender como começou essa criação de gado aqui no Brasil. Então vamos lá. Conforme você estudou anteriormente, os portugueses estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração do pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio de cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo portugueses. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Então, assim, as pessoas que estavam aqui retirando para o Brasil, lógico que elas precisaram se organizar para poder ficar aqui, que estava retirando um monte de madeira. Hoje a gente tem serra elétrica que acelera esse processo. Naquela época, não. E a árvore do pau-brasil, a gente está falando de árvores de grande espessura, né? Então, não eram árvores fininhas, pequenininhas, que rapidinho se derruba. Então, tinha um grande trabalho de retirada dessa madeira, levada para dentro dos navios. Então, aí o que acontece? Quando a gente até trabalhou isso, então em 1530, Martim Afonso lidera uma expedição para vir mesmo, para morar, trouxe mudas aí de cana-de-açúcar, né, quando começa aí o plantio de cana-de-açúcar aqui também na região do Brasil. Lembra que eles começaram todo a explorar pelo território do litoral. Então, se você andar pelo Brasil, em todas as partes litorâneas, né, nas praias, em todos os lugares vocês vão encontrar fatos históricos da época do descobrimento do Brasil. Por quê? Porque eles tinham que proteger, né, o território de outros povos que poderia também querer invadir e tomar dos portugueses essas terras. Então, eles começaram, então, a povoar toda essa parte do litoral. Então, toda a parte do litoral, se você for visitar, tem aí história do Brasil desta época. Então, quando em 1530 Martim Afonso vem, ele vem com essa intenção realmente de povoar e trouxe também aí as mudas de cana-de-açúcar. Então, vocês marquem esses dois parágrafos que são importantes para o nosso conhecimento aqui de história, tá? Na página seguinte, que é a página 22, então, vamos trazer mais informações. Então, ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se em locais próximos ao litoral. E em 1532 foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. A Vila São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e estava localizada próximo ao Ponto de Santos, onde os produtos e as matérias-primas eram transportados para Portugal. Essa Vila de São Vicente, que essa é uma imagem, tá? Da época, para retratar mais ou menos como que estava dando essa construção da vila. Então, Martim Afonso foi responsável pela fundação da primeira vila no Brasil. E ficava ali perto do porto, porque a saída e entrada de mercadoria, tá? Vamos marcar aí essa parte que é importante. Então, essa região, ela fica ali centrada, próximo ali de São Paulo. Então, é uma região ali próximo de São Paulo, dentro de São Paulo, que foi fundada aí a primeira vila do Brasil, tá? Primeira vila. Mas a gente tem construções mais antigas, né, do que essas daqui, ou construções, ou história, porque ele veio com essa intenção. Antes já tinha pessoas aqui retirando madeiras, trabalhando, então elas tinham que morar, elas tinham que estar vigiando também o espaço, o território. Então foram construídas também aí outras casinhas, tá bom? Em outros lugares do Brasil.
Então, aqui eu coloquei para vocês essa imagem que está no livro, só que um pouco maior, para vocês observarem aí a vila, como que foi feito este desenho. Bom, na página 22 embaixo, aí nós temos, em outras regiões também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Então, a primeira capital do Brasil era Salvador. Então, a primeira, aquela que aonde tudo se chegava, se organizava, foi a capital de Salvador. Então, em diversos locais ocupados, mesmo distantes uns dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviado para a Europa. Contudo, em outros locais, o solo não era adequado para o plantio de cana-de-açúcar. Por isso, foi desenvolvida a criação de gado bovino. Então, olha só. Então, trouxe a muda para cá. Então, em algumas regiões que ali não se adaptou à cana-de-açúcar, o que eles faziam? Criava gado. Então, ou era criação de gado, ou era plantação de cana-de-açúcar. Lembrando que açúcar era também uma especiaria muito cara na Europa, tá? Então, era importante esse plantio aqui, e tudo que produzido era vendido para eles lá, para poder ganhar mais recurso em relação a que era produzido aqui no Brasil. Você sabia? A cana-de-açúcar e os animais, boi e vaca, não são naturais das terras brasileiras. A cana é originária da Índia, um país da Ásia. O português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para essas terras, e sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovina da ilha de Cabo Verde. Então, você tá vendo que eles foram responsáveis aí nessa movimentação, tá? Aqui fala Salvador, a primeira capital, em 1549, tá? Mas ali na região da Bahia, onde foi tudo que começou, tá? Ali próximo de Porto Seguro, ali nós temos construções bem mais antigas, porque tudo se deu ali pelaquela primeira entrada, então pessoas teve que ficar olhando aqui a região e ficando, então tudo ficou ali mais ou menos concentrado naquela região, como vocês podem observar, no litoral, na faixa, é onde teve mais construções, tá? Então, a rapadura é um doce feito de cana-de-açúcar, é um quitute muito comum no Brasil, mas originário das Ilhas das Canárias. No Brasil, a rapadura ou raspadura, por ser resistente à umidade, era facilmente transportada até os portos, de onde seguia para a Europa. Então, se fazia aí a rapadura, né, que ele é bem concentrado o açúcar, não perde com facilidade, então poderia fazer, né, guardar, levar até os navios e dali ser transportado para outros países, tá? Então, vocês marquem aí para mim essas partes mais importantes, onde está dando aí a informação que Salvador é a primeira capital, tá? Que além da cana-de-açúcar também foi trazido aí a criação de gado, e destacando Martim Afonso, que eu já falei para vocês em um vídeo passado, e aqui também está falando sobre a responsabilidade dele nessa fundação, né, da primeira vila, que veio com essa intenção mesmo de morar, de residir, de criar gado, trouxe famílias para cá, tá? Na apostila de vocês aí apareceu a realidade aumentada. Então eu peguei a imagem e coloquei para vocês verem qual é a imagem que vocês vão colocar. Quem quiser colocar aí para vocês verem, é isso daí pra gente observar. Então, como que eram as fazendas de engenho de criação, de plantio de cana-de-açúcar. Então, nós temos aqui, você tá vendo uma fazenda, parece pequenininha, mas não, é uma fazenda muito grande, tá? De grandes extensões aí. Parece bem tudo muito próximo, mas também não era, tá? Mas aqui a gente tem o quê? Aqui é a casa grande, tá vendo? Já, né? Já tá vendo que a casa é grande, mas a casa grande quer dizer o quê? Aqui que morava o dono da fazenda,
né? A sua mulher, os filhos, parentes que vieram com ele, tios, então todo mundo morava aqui nesta casa grande. Ao fundo aqui vocês estão vendo era as senzalas, tá? A senzala é onde ficavam os negros, porque eram os escravos. Então os escravos ficavam aqui nessa casinha, parece muito bonitinha, mas não tinha condições, tá? Eles ficavam trancados aqui dentro para evitar fuga, a hora de dormir eram todos trancados. Aqui até ao centro dá para ver onde aconteciam os castigos, tá? Que tinha essa madeira aqui ao centro para castigar os escravos, para eles não fugirem, tá? Essas casinhas aqui são pequenas porque tinha os trabalhadores, que poderia ser branco, tá? Para poder cuidar e vigiar cuidar da plantação e na verdade vigia da fazenda para não deixar os escravos fugir do seu trabalho. Então eles eram responsáveis em plantar, colher, fazer a rapadura, transportar essa mercadoria, levar. Então tudo isso era feito por mãos de escravos. E essas pessoas aqui têm umas pequenas plantaçõezinhas porque eles moravam aqui com suas mulheres e filhos dentro da própria fazenda, do dono da fazenda, mas para vigiar e cuidar de quem realmente trabalhava, que eram os escravos, tá? Aqui nós temos o engenho, tá? O engenho, que é onde acontecia o moinho da cana, que moinha a cana e fazia todo o processo da rapadura para depois ser transportada. Então, vocês podem olhar, abre mesmo a realidade aumentada, é bem legal. Aqui é a vista de cima, então você pode movimentar o celular para cima e para baixo. Tem as referências nesse cantinho que você abre e vai aparecer os nomes disso que eu estou explicando para vocês, onde que é e o que ficava, tá? Então, aí eu coloquei várias imagens. Aqui, eu esqueci o nome desse pauzinho que depois que eu lembrar eu vou falar para vocês. Que fica aqui ao centro para castigar os negros, tá? E aí vocês podem observar que a casa grande era bem grande mesmo para acomodar aí todas as pessoas da família, certo? Então, o que vocês... Aí, vamos completar aqui a nossa leitura. Então, no Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Conheça as principais. Então, transporte de pessoas e mercadorias pelo território. Como que o gado era transportava? Carro de boi. A gente está acostumado a ver os carros de bois aqui em Trindade, então isso é muito bom, porque já facilita o nosso entendimento. Então, o carro de boi era muito utilizado para transportar, carregar, levar a cana para o moinho, tá? Transportar também essa mercadoria para outro lugar. Então, a movimentação dos engenhos de madeira. Então, aqui que o boi também fazia, nessa movimentação dos engenhos de madeira, que moíam a cana de açúcar para produzir açúcar. Então, eles também trabalhavam ajudar a moer a cana. Obtenção de alimentos, carne, leite e queijo. Então, a gente sabe que o boi, né, a vaca, né, carne, leite e disso, dos derivados do leite. Obtenção de couro para a produção de roupas e utensílios, como embalagens, bolsas e chapéus. Então, a gente sabe o que do boi e da vaca, as coisas que eles podem dar para nós, né? Então, a carne, leite, queijo, usa seu couro. Então, nada do boi é desperdiçado, tá? Então, vocês vão responder esta página 23, aí da apostila, e a página 77 do caderno de atividades. Então, também marque essa página aqui para mim, que é importante, o que o gado, né, era utilizado, no que ele era utilizado. Marca para mim que na correção dessas atividades eu vou trazer para vocês aí algumas imagens para demonstrar para vocês como que o gado trabalhava no moinho da cana de açúcar, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar a professora.